E eu queria começar essa reflexão lendo um texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16, que diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu quis começar esse texto já lendo, essa reflexão nessa manhã, já lendo o texto, porque esse texto, ele tem uma mensagem muito forte. Normalmente, e costumeiramente, ele é usado em cultos missionários, né? Aquele momento em que há um chamado para que as pessoas assumam um compromisso com a missão de sair, de pregar, de evangelizar e tudo mais. Quase sempre tem um apelo muito forte. E eu, quando eu era adolescente, quando eu via um pregador abrir esse texto, eu falava: lá vem ele fazer um chamado para missões. E eu corria muito grande isso, porque eu não queria entender esse chamado. É isso também. Fala de um chamado muito específico, mas não é só isso. Ele não pode ficar restrito somente a essa finalidade. Jesus, quando falou isso para os seus discípulos, ele não estava falando só de um chamado específico. Tinha muito mais a ver com a vida da gente. E é bom a gente situar o contexto em que Jesus está dizendo isso. Quando que Jesus falou isso? Quando que Jesus reuniu os discípulos para poder falar a respeito desse texto? Jesus havia ressuscitado há pouco tempo. Já tinha acontecido diversos encontros com os discípulos, visto as pessoas e tendo alguns momentos. E ele ali estava já se preparando para subir aos céus. E foi quando ele marcou esse encontro com eles na Galileia, dizendo: olha, vão para lá, vão para a Galileia. E lá a gente vai ter um encontro. E eu quero compartilhar algo com vocês. Acredita-se que ali, apesar do texto dizer que dos 11, mas acredita-se que ali não estava só os 11 discípulos. Mas tinham mais pessoas que estavam ali com eles, seguidores, curiosos, até porque falavam que esse homem tinha ressuscitado, falavam que esse homem tinha sido crucificado, e agora esse homem estava andando no meio das pessoas. Então, muitos curiosos foram para lá para ver o que está acontecendo, o que esse homem vai falar. Eu já ouvi falar desse Jesus, mas o que ele está falando agora? E diante de toda aquela situação de morte, ressurreição, aparecimentos estranhos de Jesus, né? Jesus apareceu numa sala que estava com as portas fechadas, de repente Jesus aparece dentro da sala, né? Diversas informações desencontradas, uns falavam que o corpo dele tinha sido roubado, outros tinham falado que ele ressuscitou, e por aí. Várias informações estavam acontecendo naquele momento. E é normal que aquele encontro ele fosse marcado por uma diversidade de sentimentos muito grande. De que não fosse um encontro qualquer. Todas aquelas pessoas que estavam ali participando daquele momento com Jesus estavam muito envolvidos em tudo aquilo que estava acontecendo. E é nesse contexto que Jesus ele faz um resgate. Ele fala para os seus discípulos, fazendo um resgate do chamado para os seus discípulos. Jesus estava ali resgatando
o chamado. E eu quero dar esse título a essa reflexão, porque era exatamente isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele estava resgatando o chamado na vida daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali. Eles estavam alinhando expectativas. Ele estava orientando, direcionando os seus discípulos para um novo momento na história. Alguns que estavam ali já tinham sido chamados antes, como os discípulos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, tinham sido chamados. Mas eu entendo que a realidade agora é outra. Muita coisa aconteceu depois daquele dia que eles foram chamados. Eles viram muitas coisas acontecendo, viram milagres, viram maravilhas, aprenderam muita coisa com Jesus. E agora eles tinham visto que aquele Jesus que estavam seguindo tinha sido crucificado. Eles viram isso. E agora estava ali diante deles, ressuscitado. Então, precisava acontecer um realinhamento, precisava resgatar algumas coisas que talvez tivessem perdido na vida daqueles homens. E dizendo para eles, olha, eu não vou estar mais com vocês fisicamente, eu vou subir aos céus. Mas vocês precisam entender que essa mensagem, ela precisa continuar. Ela precisa ser levada adiante. E quando a gente olha para esse texto, como eu falei, ele é muito profundo, muito lindo, ele mexe em coisas muito fortes na vida da gente. É a ideia de que Jesus estava querendo resgatar esse chamado na vida deles. Só que a gente pode tirar algumas lições sobre esse resgate, que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com o que você vai fazer daqui a pouco, quando sair daqui. Tem a ver com a sua semana, com a sua casa, com o seu trabalho, com tudo isso. E tem a ver com o que a gente está vivendo aqui. E a primeira lição que a gente pode tirar aqui, que o resgatar o chamado provoca uma crise na fé. Esse resgate de chamado provoca uma crise na nossa fé. Como assim? Que o resgatar o chamado provoca uma crise. Observe que o texto diz que alguns deles estavam ali, duvidaram realmente que era Jesus. Duvidaram realmente de tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns duvidaram, uns creram, outros duvidaram. É interessante observar que mesmo entre aqueles que estavam próximos de Jesus, também tinha gente que duvidava. Não é verdade? Mesmo entre aqueles que estavam ali, pertinho de Jesus, tinha gente que duvidava. Meu povo, a dúvida muitas vezes é confundida com falta de fé. E não é verdade. Nem sempre. Duvidar é falta de fé. Não é verdade. No domingo passado eu estava aqui e uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu estou cheio de crise na fé. Estou com alguns questionamentos, algumas coisas que estão mexendo comigo. E eu virei para ele e falei assim, bem-vindo ao time, estamos juntos, porque eu também estou nesse time aí. Eu acho que eu questiono todo dia, eu duvido de muita coisa, eu fico preocupado, será que é isso mesmo? Então, estamos no mesmo time. E a gente conversou, depois ele falou assim, foi tão bom conversar contigo, porque em outro lugar alguém ia falar assim, vai orar, homem, vai jejuar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você disse, não, faz parte da nossa experiência viver essa crise na fé. O chamado da gente é resgatar algumas coisas. Se isso não mexer com a sua experiência de fé, alguma coisa está errada. Então saiba que esse chamado, o resgate desse chamado, vai provocar uma crise na fé. A dúvida acontece quando você começa a confrontar a realidade com o Evangelho, e aí você olha para a realidade e fala assim, não, peraí, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, não. Não, isso aí eu não quero para a minha vida, não. Não, isso aí não é o Evangelho que eu aprendi. Você começa a questionar algumas coisas. Né? Você começa a perceber que a essência do Evangelho não é aquilo que muitas vezes você está vendo, ou quando você compreende a essência do Evangelho, você percebe que isso começa a afetar a sua realidade do seu dia a dia. E isso provoca uma crise na fé. Você passa, eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu não posso viver o Evangelho e viver do mesmo jeito que eu estou vivendo sempre. Isso é uma crise na fé.
Perceber a presença do Jesus ressuscitado, com certeza, trouxe muitos conflitos para aquelas pessoas que estavam ali. Pode ter certeza. A gente hoje lê esse texto e fala assim, né, a gente já sabe o que aconteceu. Mas você tenta imaginar você ali vivendo aquele momento. Com certeza aquelas pessoas estavam cheias de dúvidas, cheias de conflitos, com muitos questionamentos. E algumas podiam estar perguntando, como isso afetará a minha vida? Como o fato desse Jesus ter ressuscitado e estar dizendo para mim agora essas palavras, aí, o que isso vai afetar na minha vida? Será que é isso que eu quero viver? Será que eu quero fazer isso que ele está falando para fazer? E quando eu estava lendo esse texto, refletindo, eu fiquei pensando na pessoa do apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo. Quando ele tem um encontro com Jesus. Lá em Atos, capítulo 9, é muito interessante esse encontro, que ele diz assim, o texto de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 4, diz, e ele caiu por terra, falando de Paulo, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Olha a crise. Quem és tu? Paulo, um religioso, que estava perseguindo os cristãos porque era um homem zeloso da sua fé, da sua religião, e agora ele estava ali, diante de uma situação, ele pergunta, quem és tu? E ele respondeu, Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Uma situação como essa não vai provocar uma crise na fé? Você não vai questionar um bocado de coisa da sua fé, tendo um encontro desse? Meu amigo, eu saí dali perguntando muitas e muitas coisas. Por que isso? O que foi isso que aconteceu? Como é que é isso? Isso é real? Foi uma insônia? Foi um problema que eu tive? Uma alucinação? O que foi? Não tem como, diante de fato como esse, meus irmãos, a gente sair do mesmo jeito. E isso provoca essa crise. Diante de tantas possibilidades, diante de tantos questionamentos, algumas perguntas são importantes. Eu quero realmente viver uma experiência de chamado para o meu dia a dia? Eu quero viver isso no meu dia a dia? É esse o evangelho que eu quero viver? É isso realmente que eu quero que faça parte da minha vida? A experiência que eu estou vivendo é realmente parte do chamado de Jesus? São muitos os questionamentos que muitas vezes nos levam a duvidar e perguntar para a gente mesmo. Será que eu sou chamado? Não, chamado é o pastor. Chamados são aqueles que estão servindo na igreja, lá na estrutura. Nós também somos chamados. Nós fazemos parte desse chamado. Ou será que eu só estou me enganando? Então, a primeira lição que a gente aprende aqui com essa palavra de Jesus, esse resgate do chamado que Jesus faz aqui, é permitir que a crise na fé seja um elemento não que te paralise, não que te faça entrar no quarto e ficar escondido, com medo, né? Esconder debaixo da cama, dizer, não quero sair daqui. Resgatar esse chamado, essa crise na fé, precisa ser um elemento que te impulsiona, que te desafia a viver uma nova realidade a cada dia. Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente aprende com esse texto, nesse resgate do chamado, é entender a sua origem. A origem desse chamado. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos assim, olha, foi-me dada autoridade, toda a autoridade no céu e na terra. Essa afirmação aqui é uma evidência de onde está partindo o chamado. De onde que partiu o seu chamado? Jesus está dizendo, foi-me dada autoridade no céu e na terra, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que está a autoridade para esse chamado. É Ele que é a origem desse chamado. Qual é a origem do seu chamado? É você mesmo? É você que entende que é o seu chamado, pronto, acabou, partiu de você, é sua vontade? Ou o seu chamado é um sonho de família?
ou o seu chamado é um acaso, o seu chamado é simplesmente você entende que é o que tem para hoje. E aqui eu não quero nem desmerecer, nem minimizar o que você faz, mas é muito pelo contrário. É você olhar para o seu chamado e entender que aquilo que você faz, aquilo que você é, faz parte desse chamado. E agora, você reconhece que Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que você está fazendo? Você reconhece que Jesus é a autoridade? Ele disse, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Será que a gente para reconhecer que aquilo que eu faço no meu dia a dia tem a autoridade de Jesus nisso? Será que Ele está fazendo diferença na sua vida para que você faça diferença onde você está? É para a gente refletir. Deus esteve presente na vida de Davi em todos os momentos. Deus esteve presente na vida de Davi quando ele estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele. Era um menino pastoreando lá as ovelhas do pai. Deus estava presente com ele. Mas Deus estava presente na vida de Davi também quando ele se tornou um grande guerreiro, estrategista. Deus também estava presente na vida dele. Quando ele era o pastorzinho, lá cuidando das ovelhas do pai dele. Mas também quando ele era um grande guerreiro. E quando ele também se tornou rei em Israel, também Deus estava presente na vida dele. Ou seja, não é por causa da função que ele estava exercendo, é porque Deus é. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos que a ele foi dada a autoridade nos céus e na terra, ele estava ali resgatando na vida deles a origem do chamado deles. Por onde vocês andarem, o que vocês estiverem fazendo, saibam quem chamou vocês para o que você está fazendo. Não perca isso de mente. Você pode ser psicólogo, você pode ser advogado, você pode ser médico, engenheiro, pintor, arquiteto. Eu tenho várias profissões aqui, né? Vendedor, professor, assistente social, dentista, cozinheiro, administrador, empreendedor, varredor. Não importa o que você faça na sua vida. Dona de casa. Sabe, nada. Né? Falar ali da policial, servidor público. Como a gente precisa de servidores públicos, né? Que vivam Jesus na vida, como nós precisamos de várias funções em que Jesus esteja fazendo presente na vida dessas pessoas. Resgate o seu chamado, sabendo de onde, ou melhor, de quem ele se originou. Então, quando você estiver fazendo lá o seu trabalho, lá, qual seja o seu trabalho, você vai pensar, esse aqui é o meu chamado. Eu fui chamado para isso aqui. Eu entendo que o que eu estou fazendo é um chamado de Deus. Ah, mas eu sou um engenheiro. Você é um chamado de, você está cumprindo um chamado de Deus com a sua profissão. Então, viva esse chamado, sabendo quem foi que fez esse chamado. Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, é Ele que está com autoridade sobre a sua vida. Essa é a segunda lição que a gente aprende. De onde se originou o seu chamado. E a última lição que eu queria destacar, que eu queria compartilhar com vocês, resgatando esse chamado, que resgatar o chamado é viver uma experiência transformadora. É viver uma experiência transformadora. Quando ele diz para os discípulos, vão e façam. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Quando eu leio esse texto, e eu confesso para vocês que eu já li muitas vezes esse texto, eu me encanto com a profundidade que ele tem. Toda vez que eu leio, é como se Jesus estivesse dizendo para mim, e dizendo, ei Marcos, você viu o que eu fiz?
Você entendeu o que eu fiz? Vá e faça o mesmo. É isso que eu entendo quando eu leio esse texto, Jesus falando, vão e façam discípulos. Você me conhece, ele está dizendo para mim. Você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe quem te chamou. E eu estou dizendo para você, agora vá e faça discípulos. É Jesus dizendo isso todos os dias para mim. Eu não sei quem já teve quem já assistiu a série The Chosen, e eu gosto muito, já assisti quase tudo. Mas tem uma cena, se você... Não é spoiler não, porque todo mundo conhece a Bíblia, né? Então não vou estar dando spoiler, porque está na Bíblia. Mas tem uma cena que me emocionou profundamente na série. Muito, muito, muito. Foi quando o centurião chegou diante de Jesus, e ele não era um discípulo de Jesus ali, um seguidor de Jesus. Ele não era nem judeu, ele era romano. Mas ele chegou diante de Jesus e falou, meu filho está doente, e eu queria que o Senhor o curasse. E naquela conversa, tudo mais acontecendo ali e tal, e ele, em momento, ele chega e fala, Senhor, uma só palavra tua basta. Uma só palavra tua basta. Eu sei o que é ter autoridade sobre homens, eu tenho autoridade. Quando eu digo alguma coisa, eles vão lá e fazem, porque se eu digo, vá para lá, eles vão para cá, eles vão, porque eu sei o que é ter autoridade. Então, se o Senhor disser uma palavra, com a autoridade que eu sei que o Senhor tem, o meu filho será curado. E quando eu vi essa cena, eu me emocionei, diversas vezes nessa série, me emocionei, desse Jesus bem humano que a série apresenta. E eu fiquei pensando, é isso. É isso, é aí que eu encontro a essência do chamado. É saber que Jesus tem uma palavra que cura. E eu preciso levar essa palavra adiante. Jesus tem uma palavra que restaura. E eu sou esse instrumento para levar essa mensagem que restaura. Jesus tem uma palavra que transforma, que muda realidades, que salva, que liberta. E Ele está dizendo para mim e para você, vão e façam discípulos. Leve essa palavra. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, leve essa palavra. Porque foi para isso que eu chamei vocês. Vão e façam discípulos. É chamar essas pessoas ao conhecimento de quem é Jesus. E você não necessariamente precisa abrir a Bíblia e pregar e falar, olha, quem morrer aqui vai para o inferno. Não necessariamente falar isso no seu ambiente de trabalho. Mas as pessoas precisam olhar para a sua vida e enxergar que tem algo extraordinário na sua vida. E que esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, que está presente. E Ele faz toda a diferença. Vão e façam discípulos. E levar as pessoas a conhecer esse Jesus. Discípulos são seguidores de Jesus. Batismo é identificação com Cristo. Uma das coisas que eu aprendi assim que eu cheguei aqui na Candeias, e eu sou crente já de muito tempo, e aquilo fez sentido para mim quando eu falei assim, o batismo é a minha identificação com Cristo. Não é com a igreja. Eu tinha ideia de que o batismo me identificava com a igreja. Então, eu me batizei na igreja batista, eu sou da igreja batista. Eu me batizava na igreja assembleia, eu sou da assembleia. Não, o batismo me identifica com a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando eu estou me batizando, o batismo, a morte e ressurreição. Então, eu me identifico com Jesus Cristo. É as pessoas olhar para mim e falar assim, peraí, você é um deles. Como falaram para Pedro, apesar que Pedro estava negando, né? E algumas pessoas, não, mas você fala igual a eles. Você andava com eles. E as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, vocês andam com Jesus. Porque você pode não falar nada, mas eu percebo Jesus na sua vida. Por onde você anda. Essa identificação. Ensinar a obedecer é uma experiência de caminhada comunitária. Eu sempre gosto de passar essa lição de que o ensinar as pessoas a obedecer não é simplesmente eu chegar aqui
para você falar assim, olha, você tem que fazer disso, isso, assim, porque tua vida está desse jeito errado. Não. Eu preciso caminhar com o Tiagão para dizer assim, vamos caminhar junto, vamos. E nessa caminhada de vida, a gente vai ensinando a obedecer e caminhando dia a dia. Esse é o ensinar a obedecer. Não é simplesmente eu chegar, ei pessoal, ó, a partir de amanhã todo mundo orando 6 horas da manhã. Isso aí é muito fácil. Mas agora eu falo, pessoal, eu estou disposto a orar com vocês todo dia 6 horas da manhã. Aí já complicou, né? Porque eu vou ter que caminhar com você. Ensinar a obedecer. Era isso que Jesus estava falando. Não é somente eu sair daqui e ir para lá. Mas enquanto vou, estou fazendo discípulos. Vão e façam. Não é sair daqui e ir para lá. Não é como eu saí do Rio e fui para Canindé. Eu estou saindo do Rio para fazer discípulos em Canindé. Mas na minha caminhada de vida, fazer discípulos. Enquanto estou indo e fazendo discípulos, não terei tempo para maldade. Enquanto eu estou indo e fazendo discípulos, eu não terei tempo para destilar ódio nas redes sociais. Enquanto eu estou indo e fazendo discípulos, aí sim, eu terei capacidade de acolher o fraco, o marginalizado. Darei abraços afetuosos. E como é bom receber abraço. Eu, pelo menos, gosto muito de receber abraço. Gosto de dar também. Quando a gente vai caminhando, fazendo discípulos, a gente está dando abraços afetuosos. É ter palavra de esperança e não de morte. É um coração apaixonado por Jesus. Esse é o resgate do chamado. Os discípulos estavam confusos, eles estavam aterrorizados com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí o que Jesus diz? Vão, façam, batizem, ensinem. É a experiência transformadora que se confirma na promessa dele, dizendo que eu estarei com vocês todos os dias. Ele está dizendo, vão e façam, mas eu vou estar com vocês. Vão e batizem, e eu vou estar com vocês. Vão e ensinem a obedecer, e eu vou estar com vocês. Não vai ser uma coisa que vocês vão fazer sozinhos, eu estou indo. Ele chama e diz, não, vamos junto. Então é a presença dele em todos os momentos. Eu queria chamar já o pessoal aqui, para que eu quero concluir dizendo que resgatar o chamado é ouvir a voz. É ouvir a voz de Jesus quando isso implica em uma crise na fé. É entender de quem parte esse chamado. E como ele nos capacita para exercer a missão. E para viver uma experiência extraordinária de transformação que seja pessoal e comunitária.